Vou te dar agora algumas dicas de como bem utilizar e aproveitar os recursos do aplicativo. A primeira delas assim, é incorpore o uso dele à tua consulta. Entreviste o paciente, forme uma opinião e a seguir veja o aplicativo dele se o que ele registrou ali combina com o que ele está falando ou não. Se tu muda ou não com a tua ideia clínica de acordo com o que está vendo ali. Isso é muito importante e vai te ajudar a gerenciar o manejo do caso. Sugiro que tu proponha o uso na primeira consulta com o paciente com transtorno de humor e que ele vá ser usado até a estabilização do mesmo, não infinitamente. O paciente já aumentar a adesão dele com o aplicativo. Até ele estabilizar e ficar sem efeitos colaterais com qualidade de vida. Ele é usado nesse momento. Depois pode ser hibernado. Registre, sempre oriente o paciente a registrar o momento de pior gravidade que ele tiver no dia. Se ele estiver muito bem de manhã e mal à tarde, ele coloca o mal à tarde, para ele não se confundir, né? E ele pode, evidentemente, ele vai ser educado, se for um paciente bipolar, a reconhecer as duas fases. E se os quadros mistos são comuns, ele pode clicar nos dois lados, vai aparecer como um quadro misto. Isso é importante. Calibre o paciente já na primeira consulta, quando ele for preencher o dia anterior. Eu sugiro ele para preencher junto com ele como é que foi o dia anterior e calibre o preenchimento do humor com a minha sugestão: leve, poucos sintomas e mais subjetivo; moderado, mais sintomas e objetivo, por exemplo, que os outros notem, por exemplo, como choro, dificuldade excessiva no trabalho, realização das tarefas, etc. E grave como incapacidade, mesmo que momentânea, 1 ou 2 horas que só fiquei na cama, não consegui trabalhar, não fiz nada. Esse é o pior momento e isso é bastante grave. Ou também, se a ideação suicida severa ou se a psicose, também se pode orientar o paciente à gravidade se o caso for dessa natureza. Nas consultas subsequentes, recalibre o preenchimento do paciente se tu julgares que ele não está preenchendo adequadamente, né? Que ele está confundindo, por exemplo, ansiedade com mania, como já me aconteceu na minha experiência, por exemplo. E acerte melhor a precisão, ou pergunte sobre por que aquele dia foi tão extremo, etc. Ou alguma surpresa, como um quadro de hipomania numa paciente que era supostamente unipolar, ou exatamente o que houve naquele dia, se os outros sintomas são coerentes, se tu realmente não descobriu uma bipolaridade. Então, pergunte sobre os acontecimentos e veja como ele responde sobre isso, e recalibre o preenchimento dele em cada consulta. E à medida que tu vai usando o aplicativo, como todo mundo, haverão os casos leves, os moderados e os graves. Os leves, em pouco tempo, em algumas semanas, tu estabilizas e está hibernado. Casos difíceis, que precisam de 3, 4, 5, 6 medicações, podem levar meses a ano, ou até mais tempo, para serem estabilizados, como a gente sabe da clínica, né? E aí o aplicativo também pode ser de muita importância para tu ver a entrada e a saída de alguns medicamentos, que efeito está tendo no caso. Tu também tem no resumo lá um parâmetro sobre a adesão do paciente ao aplicativo, se ele está preenchendo adequadamente, que quer dizer, no dia que ele disse que ia preencher, na hora, naquele dia, se ele não vai pontuar ali, né? E se ele está tomando os remédios, não no que ele está sendo verdadeiro contigo ali, né? Mas já te dá uma ajuda. E também tem uma visão maior semanal dos sintomas ao longo de períodos maiores em casos mais difíceis. Ambos os casos ele vai ser útil para ti, paciente, mas nos casos mais difíceis talvez seja mais útil ainda para tu descobrir algumas coisas, como, por exemplo, bipolaridade oculta, ou alguma dependência química que tu não estava observando e acaba aparecendo com o tempo, tal, possa estar atrapalhando qualquer outra coisa, relacionamento, outra comorbidade, etc. Então, o aplicativo tem um uso tanto nos casos a curto quanto a longo prazo. Uma grande vantagem do aplicativo é que ele é extremamente visual, tanto para ti quanto para o teu paciente. Tu abre lá um mês de uso do início da medicação, uma quinzena, e compara, por exemplo, na quinzena os 7 primeiros dias com 7 subsequentes, ou a primeira quinzena com a seguinte, e veja quanta pontuação ele fez em nível 3, por exemplo, se elas diminuíram para nível 2 ou 1, ou se ele passou a ter alguns dias que ele está bem. Isso é visual, na comparação. Eu estou no caminho certo. Ou se ele está igual, o afetivograma está mais ou menos, a medicação não está funcionando, precisa ser adequada a dose, alterada, etc.
mas tu consegue ver. E às vezes movimentos lentos, que a gente sabe que muitas vezes o paciente leva meses para estabilizar, mas ele está indo na direção e tu estás com o medicamento certo. Então, esse é útil para ti, às vezes, olhar mês contra mês, semana contra semana, quinzena contra quinzena, até os meses em sequência. E isso pode ser muito útil para ti quando o movimento, no caso, é lento. Tu não tem bem certeza se ele está melhorando ou não, e o aplicativo vai te mostrar se está acontecendo ou não. Tu pode pedir prints do aplicativo para tu saber a evolução interconsultas, como ela está indo, né? É uma maneira fácil de ter acesso. E pode guardar isso no arquivo com o nome do paciente ali para ti. É uma maneira de tu ter os dados, que não invade a privacidade do paciente. Estude um pouco o aplicativo, baixe ele para ti, configure ele, simule o teu humor, para tu veres como ele funciona e que benefícios ele dá, de repente, antes de começar com os pacientes, ou enquanto está fazendo isso. Quanto mais tu usares, mais tu vai conseguir os benefícios dele, mais vai descobrir detalhes de vantagens que ele tem, que até em outros momentos, em outros vídeos, vou te apresentar algumas que eu aprendi com o tempo, né? Alguns usos, etc. Né? Então, como a tecnologia, é preciso aprendê-la. Ele tem uma certa exigência de ti. Isso é natural de qualquer ferramenta, né? A gente tem que treiná-la e ele vai melhorando quando tu treina mais e confia mais nele.